Bem-vindos ao podcast do Jornal O Lousadense. Mais literacia e educação para a comunicação social. Voltamos hoje à escola EB23 de Guide Rei para uma conversa simpática, agradável, com o Eduardo Ferreira e com o Pedro Moreira. Obrigado pela vossa presença, obrigado pelo vosso contributo também para este nosso podcast. Eu começava esta nossa conversa a perguntar ao Eduardo que temas é que te suscitam mais interesse no jornal? Eu acho que deviam ser temas que interessam mais aos jovens, como o desporto local, dos clubes locais, e também pô-los um bocado conscientes sobre as fake news, que muitos acreditam em coisas falsas que vêm na internet. E é isso. E tu, Pedro? Eu concordo com a opinião do Eduardo. E também acho que, além disso, coisas que também interessam são, desporto local e essas coisas, e projetos que estão-se a iniciar em Lousada, que seria uma boa ajuda, se calhar, para impulsionar os projetos, e também... Temas da educação? Sim, penso que projetos que as escolas estão a fazer e como é que são as escolas para as pessoas poderem decidir melhor quando forem trocar de escola, assim. Projetos que as escolas fazem e como é que são as escolas. Muito bem. Como é que os vossos colegas, vocês, vós próprios e os vossos colegas, acedem às notícias? Procuram jornais ou pesquisam mais na internet? Normalmente eu costumo acessar as notícias pelo telejornal da televisão, porque quando estamos a comer os nossos pais veem as notícias e nós também, como estamos com eles, também vemos. E às vezes tenho curiosidade das notícias que dão lá, faço perguntas e assim. E tu, Pedro? Eu não costumo ver o jornal, mas quando vejo é pelo telemóvel. Sempre através de uma plataforma tecnológica, digital? Eduardo, tu falaste aí nas notícias ou no noticiário, na televisão, que passa notícias do país e do mundo, certo? Para ti, qual é a importância de um jornal local? O jornal local é importante porque lá estão notícias sobre a nossa localidade que não dão na televisão. Então, as pessoas, se não lerem o jornal, ficam desinformadas sobre o que se está a passar no seu lugar. E se calhar acontece algum evento importante ou assim, as pessoas nem sabem, então é muito importante por causa disso. Concordas? Achas que o jornal local pode dar voz e pode dar visibilidade a pessoas e a assuntos mais desconhecidos da nossa comunidade? Sim, até porque a maioria das pessoas costuma ser notícias a ver telejornal. E no telejornal não fala sobre a localidade, então as pessoas não conhecem sobre o seu lugar onde moram, mas eu acho que isso também é um bocado porque o jornal não é muito divulgado, pouca gente conhece, então se fosse mais divulgado as pessoas tinham mais conhecimento sobre o que se está a passar no lugar. Pedro, para ti, qual é a importância de conteúdos noticiosos verdadeiros? Como sabemos, há muita produção de notícias falsas. De que forma é que os jovens podem estar atentos para lerem, para consumirem informações de uma forma crítica e informada sobre as notícias que leem? Então, maneiras para não caírem em fake news? Sim. Temos várias maneiras para não cairmos nas notícias falsas, principalmente uma que é quando vemos uma notícia procurarmos ver em outros lugares, ou seja, há uma notícia que diz que X pessoas aconteceu um acidente em tal lugar e X pessoas ficaram aleijadas, então nós pesquisámos a mesma notícia só que para ver se tem mais lugares, porque se foi realmente uma notícia importante vai aparecer em mais lugares, penso eu. Essa é uma das maneiras e tem muitas outras maneiras. Eduardo, tu consideras que o jornalismo é importante para a democracia? Sim, porque muita gente, às vezes quando vai votar, não conhece os políticos da sua região, então não vai votar sem conhecimento. Então, se no jornal falarmos sobre isso, as pessoas já vão conhecer quais são as ideias e já vão votar mais conscientes. E o papel das escolas? Acham importante este papel das escolas
em formar e em capacitar, em empoderar os estudantes para uma atitude mais atenta, mais crítica e mais informada sobre as notícias que percorrem todas as plataformas digitais e jornais impressos? Sim, até porque, por norma, se não for a escola a impulsionar-nos nisso, nós só vamos saber de notícias, notícias ou em casos específicos. Eu penso que a escola até podia estar ali a vender jornais ou assim, em algum lugar, para que chegasse mais aos alunos. Vocês encontram um jornal aqui na escola disponível? Sim. Na biblioteca da escola tem lá o jornal. Só que muita gente não é interessada a lê-lo. Eu acho que as pessoas deviam ter mais interesse nisso. Os vossos colegas, vocês e os vossos colegas, sentem-se mais atraídos por aceder à informação em meios digitais ou em jornal impresso? Meios digitais, porque é muito mais fácil, não temos de andar atrás dele, a comprá-lo, sair de casa. Meio digital é só clicar no telemóvel e já está lá as notícias todas. Concordas, Pedro? Exatamente. E até porque se nós formos ver o jornal em outros lugares, muitas vezes vamos ter que comprá-lo, e já na internet dá outras maneiras de não comprá-lo. Ou seja, é mais económico. Para terminarmos esta nossa conversa, uma pergunta. Vocês consideram que o jornalismo e que o jornal impresso, propriamente dito, pode estar em perigo de acabar? Eu penso que sim, porque agora cada vez mais quem lia mais jornais eram os adultos que não estavam habituados a mexer nas tecnologias, ou os nossos avós ou assim, e então ainda liam o jornal. Só que agora cada vez mais as pessoas nascem e já têm um telemóvel à frente, então vão perder essa curiosidade de jornal porque já têm isso nas mãos. Pedro? Concordo, e também acho que acaba por exemplo, quando a produção de um jornal acaba por ser razoavelmente cara, e já se for nas plataformas de redes é mais barato, não é? É só publicar, basicamente. Vocês conseguem pesquisar conteúdos que retratem a nossa sociedade através de um arquivo digital e através de um arquivo físico impresso. Acham importante, mesmo considerando que os meios digitais são os meios, enfim, de futuro, já são presente, mas também serão futuro, mas consideram importante manter os dois meios ainda acessíveis ao público, seja o jornal impresso, seja o jornal digital? Sim, até porque atualmente é muito importante porque, por exemplo, os nossos avós não sabem mexer nas tecnologias, nem têm telemóveis muito evoluídos, então não se precisam dos jornais. Mas mais para a frente continuo a achar importante porque muita gente ou não tem telemóvel ou assim porque às vezes não tem dinheiro para comprar, e então se estiverem no jornal vão, por exemplo, a um café ou assim e têm lá e conseguem ler facilmente. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado, Eduardo. Obrigado a todo o nosso auditório. Acompanhem-nos no website do lousadense.pt, nas redes sociais, e até a um próximo podcast Mais Literacia e Educação para a Comunicação Social. Até a próxima. Obrigado.